E aí, quem participou da Semana da Transformação Canina? Me conta aí, quais foram os resultados que você teve? Você encontrou alguma dificuldade? Então, foi justamente para a gente virar a chavinha, né? Entender o processo de educação, entender que a gente pode tratar os cães muito bem, o que que é nocivo, o que que não é nocivo. Então, eu vou fazer uma revisão do que a gente conversou e a gente vai tirando as dúvidas. Teve gente que não conseguiu assistir as lives, acabou se atrasando, né? Eu já estava avisando, ó, a live só vai até dia 17, só vai até dia 17. E mesmo assim, muita gente deixa para depois, né? E acabou perdendo. Mas ainda bem que tem essa live, que já vai dar para ter uma ideia do que a gente conversou e também já vai abrir um pouco mais a cabeça. Bom, se eu castrar o meu cachorro, o xixi dele, então, não é receita mágica castrar o cachorro, porque é um hábito, né? Se tornou um hábito. Ele pode até ter feito isso por uma questão hormonal, por querer deixar a marquinha dele pela casa inteira, mas o que acontece é que também tem outras questões por trás do condicionamento, principalmente do xixi. Muita gente falou sobre o xixi, muita gente tem dificuldade com o xixi, mas tem muita coisa além de só ele fazer o xixi ali no local. Comportamentos por trás do xixi podem ser de origem emocional, pode ser de origem física, de saúde, pode ser de estresse, pode ser de ansiedade. Tem vários fatores que podem levar o cão a fazer o xixi no lugar errado, né? Por não estar condicionado, porque para o cachorro não é normal fazer o xixi no lugar correto, sempre no mesmo lugar. Então, para a gente conseguir chegar nesse nível, toda a educação do cão tem que estar em dia. Porque se a educação dele não estiver em dia, ele vai começar a descobrir maneiras ali de expressar o que não está legal com ele. E é isso que acontece no comportamento do cão. O cão ele vai demonstrar qualquer coisa que não esteja bem para ele, ele vai ter que expressar de uma maneira, né? Ele não sabe falar português, então ele vai expressar da maneira que ele sabe. Ele vai começar a ficar estressado, ele vai começar a ficar irritado, ele pode ficar agressivo, ele pode se automutilar, pode lamber. Às vezes a gente acha que o cachorro tem só um probleminha de comportamento, só um probleminha, mas é muito além do que a gente está olhando ali. A gente consegue olhar a pontinha do iceberg, mas o que está por trás aí desse comportamento é muito além do que a gente está vendo. E muitos métodos, né? Que é o que a gente falou na primeira aula. A gente falou na primeira aula é o seguinte: muitos métodos, primeiro, que não respeitam a questão física e emocional do cão, né? Então a gente quer resolver aquele problema, que eu falei que isso já é uma característica nossa, né, do ser humano. Eu quero me livrar desse problema aqui, meu, tá me chateando isso aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com ele, né? Esse é o que a maioria dos métodos eles levam a gente a fazer. Alguns são mais leves, outros pegam um pouco mais pesado. Uns se mostram, não, o cachorro é o melhor amigo, mas tá lá batendo firme com o cachorro, tá assustando o cachorro, usando enforcador e, na verdade, está criando outros problemas, outros traumas e que a gente não enxerga. Você só vai enxergar isso depois. Por exemplo, um cachorro que é um exemplo de um cachorro que não fica feliz quando chega alguém em casa ou não gosta de criança. E aí o que a gente faz? Eu já vi até num programa de TV esse negócio, ridículo, né? Mas infelizmente ensinaram isso. Eu teria vergonha. Espalhar a bexiga pela casa e se o cachorro latisse para quem chegasse, estourar a bexiga. O que você está ensinando com isso? Você está ensinando que se o cachorro late, ele vai levar um susto, ele vai levar um incômodo. Então ele vai associar isso à visita. A visita chegou, além desse cara chato vir aqui, ainda vou ficar escutando esses barulhos.
né? Tem gente que usa biribinha também. Então o cachorro vai fazer uma associação negativa e isso vai ficar muito pior. Esse comportamento vai se agravar mais ainda. E o seu cachorro vai ficar mais agressivo. E a tendência é o quê? Não funcionar a longo prazo. A curto prazo, esses comportamentos, eles acabam funcionando. É porque o cachorro fica, opa, o que aconteceu? E aí você tem a falsa ilusão de que resolveu o problema, mas não resolveu. O problema está ali escondido. Eu falo bastante de jogar a sujeira para baixo do tapete. E normalmente é isso que acontece os comportamentos que não são bem tratados. A gente acaba jogando esses comportamentos para baixo do tapete e aí fica ali escondidinho e esse negócio uma hora vai bater um vento, alguém vai chacoalhar o tapete e essa poeira vai espalhar para tudo quanto é lado. E é aí que as pessoas falam, putz, meu cachorro está com outro problema. Mas é tudo interligado, né? Os comportamentos são todos interligados. Por isso que é importante você entender como o cachorro aprende, como funcionam os comportamentos, para justamente você não ter esse tipo de problema, para você não trabalhar só o efeito do comportamento. Você tem que entender o que está acontecendo ali e ter uma visão mais profunda. Alguém perguntou se o curso vai abordar a questão de agressividade. Sim, sim, com certeza, porque é uma das coisas mais comuns, né, que acontecem. A agressividade é um comportamento que o cachorro usa para evitar o que ele não gosta, o que ele não quer. Então, é importante você entender esse processo. Todo o curso, ele está ligado a... todas as questões ali estão ligadas, né? Então, um módulo, ele conversa com o outro. Então, a partir do momento que você entende todos os módulos, principalmente as regras de comportamento, além de ficar muito fácil de você entender o processo de aprendizagem ali, o processo até de resolver qualquer tipo de problema, você aplica ele em todas as situações e com todos os comportamentos. Aí, e é normal, às vezes, ter uma dúvida, putz, como é que eu vou usar isso aqui? Embora eu fale, mas eu digo sempre, cada cachorro é um cachorro. Cada cachorro tem um nível de agressividade, cada cachorro tem um problema. E, normalmente, a gente não pode tratar os cães como todos iguais, né? Porque cada um teve uma experiência. Eu sempre falo, o cachorro, ele é hoje o que ele se passou em todo o longo da vida dele. Por isso que é importante, já desde cedo. Eu ouço muito gente falar: eu vou treinar meu cachorro só depois de 6 meses. Até veterinário já ouvi falando: não, seu cachorro não vai aprender. Uma menina deixou um comentário falando que o veterinário disse que o cachorrinho dela tinha 3 meses e que ele não ia aprender. Eu tenho um cachorro de 3 meses que já anda bonitinho comigo, anda ali juntinho, sem precisar da guia para controlar o cachorro. O cérebro dele está formado com 49 dias. E se você começa a treinar um cachorro nessa fase, você evita praticamente todos os problemas de comportamento e quando as questões vão acontecendo, você já sabe como lidar. Você já tem ali na cabeça, bom, eu sei onde é que está o reforço, eu sei como agir nessa situação, eu sei como usar tal regra de comportamento e vira automático. Fica automático, você nem pensa em que regra que você está usando. Você já fala, putz, está acontecendo isso, já sei o que eu vou fazer. Né? Então, por exemplo, a agressividade. Tem vários tipos de agressividade. Tem agressividade com pessoas, tem agressividade com pessoas da casa, tem agressividade que é só com pessoas estranhas, já é outra situação. Tem agressividade que é com outros cachorros, com outros animais, em ambientes diferentes. Às vezes o cachorro não demonstra agressividade fora da guia e na guia ele demonstra agressividade. É muito comum isso acontecer. E por isso que a gente precisa tratar a agressividade, né, de uma maneira que você entenda e respeite o cão. Porque, ó, ainda a gente está falando sobre a aula 1, tá? A aula 1, o que a gente entendeu? Como as pessoas normalmente trabalham o comportamento. Então, a maneira que as pessoas normalmente falam, a maioria dos adestradores falam, seu cachorro está demonstrando agressividade, principalmente se for com você, porque ele quer ser dominante.
O cachorro não quer dominar nada, tá? Eu sempre falo para as pessoas: olha, isso aí é uma mentalidade ultrapassada. Infelizmente, a gente ainda vê muito falar sobre isso. Isso tem origem ali dos anos 70, devido a uma pesquisa de David Mesh, MECH. Depois, se você quiser, você pode até procurar no YouTube aí, tem vídeo dele falando que ele mesmo lamenta por tudo isso ter tomado essa proporção, mas fez muito sentido para as pessoas, né? Você comparar, fazer a comparação do cão com o lobo, mas eles têm uma comparação, sim, genética, né? Genética, fisiológica, mas a questão comportamental, eles se dividiram ali a partir da domesticação. Então, os lobos são animais completamente tímidos, a organização deles é completamente diferente da de um cachorro. Então, a gente comparar um lobo com um cachorro é a mesma coisa de comparar a gente com um gorila. Tá? Então, não tem nada a ver. Pelo menos eu acho que não, né? Cães surdos, legal, legal. Olha, eu gosto muito de cães surdos, cães cegos. Eles são tão inteligentes quanto, né? A diferença na comunicação do cão surdo ou de um cão cego é a maneira que você vai conseguir deixar claro o que você quer para ele. Então, os cães surdos, você tem que usar de repente um sinal, alguma coisa que consiga fazer que ele se ligue, uma luz, uma lanterninha para se comunicar com ele, e você pode até ensinar comandos dessa maneira. Se castrar o xixi fede menos, olha, tudo tem a ver também com uma questão de quanto de água o seu cão toma, mas eu acredito que dá uma aliviada assim pela questão dos hormônios, né? Diminui a testosterona, então acho que dá uma diferencinha assim. Mais alguma pergunta? Ó, quase todo mundo com problema de xixi e cocô. Exatamente, né? Sim, porque para você conseguir tratar a questão do xixi e o cocô, é justamente o que eu estava falando, né? Vem toda uma questão de educação. Então, você tem um filho aí, quem tem filho aqui? Tem filho criança? Vai entender, acho que até um pouco melhor. Você acha que o seu filho, se ele fizer o xixi e o cocô na privada, ele já está educado? Será que ele já está educado? O cachorro é a mesma coisa. O cachorro ele precisa ter uma educação, ele precisa entender o processo para se comunicar com você, você precisa entender as questões emocionais dele, porque pode ter várias origens o cachorro fazer o xixi e o cocô no lugar errado. Né? Pode ser desde ele não estar bem condicionado, pode ser uma questão emocional também, dele não entender como ficar sozinho, que é muito comum também, o cachorro acabar ficar todo desregulado. Pode ser por estresse, pode ser problema de saúde. Tem vários motivos que podem levar o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar errado. Então, não adianta eu falar uma diquinha. Eu tinha 4 vídeos lá, tinha mais 40 minutos falando sobre o xixi no meu YouTube. Só que o que eu quero mostrar, principalmente para quem tem esse tipo de problema, é que o xixi é só o começo para você aprender a educar o seu cão e evitar outros problemas de comportamento. Então, se você resolve o problema do seu cachorro do xixi, com certeza você vai ter outros problemas de comportamento. Por isso que até hoje eu não fiz um curso só sobre o xixi, porque pode ter tantas origens, né? E você tem tanta coisa para aproveitar com o seu cão, além de querer só que ele faça o xixi e o cocô no lugar errado, que eu prefiro fazer esse trabalho de conscientização das pessoas, para as pessoas que quiserem embarcar nessa jornada comigo, principalmente na do curso, eles vão entender que o xixi, é isso aqui para resolver, né? Perto do que você tem que entender sobre comportamento do seu cão. Eu queria falar um pouquinho sobre o ciclo da punição. Ó, tem muita gente ficando doida tem esse comentário aqui no YouTube, foi legal. Esse problema é quase que universal.
Estou enlouquecendo, a Kátia. Realmente, é um negócio que deixa qualquer um doido, né? Se acordar, às vezes, à noite, vai e pisa no xixi, ninguém merece. Ninguém merece. Você acabou de fazer faxina, você pagou alguém lá para fazer faxina, ou você mesmo fez a faxina, né? E o cachorro vai lá e suja já tudo, né? É um trabalheira, é uma trabalheira. Normal macho brigar com a fêmea como se competissem, é normal, normal. Não tem casal que briga também? Briga um monte, né? Só porque é macho é fêmea não vai brigar. Não é só uma questão de hormônio, de macho e fêmea, e eles têm que se dar bem. O comportamento do cão, ele também tem muito a questão de posse. O cachorro é um animal que ele quer proteger, assim como uma criança, ele quer proteger as coisas que são legais para ele, né? Então, se tem alguma coisa ali que pode fazer com que eles defendam aquilo, eles começam a brigar, né? E a questão toda é descobrir todo comportamento também. Então, por exemplo, eles estão brigando. O que eu faço se meus cachorros estão brigando? Primeiro você tem que analisar o que está acontecendo, quais são os gatilhos. Não simplesmente, eles estão brigando, faz isso, isso. É como você ir num psicólogo, uma psicóloga. Você fala, meu filho, ele está querendo dormir com a gente, ou meu filho está fazendo xixi na cama. A psicóloga vai e fala assim, forra a cama dele com um plástico. É uma dica. Vai resolver seu problema? Ou ela dá qualquer uma outra dica, sem analisar a fundo. Então, o adestramento, o comportamento, ele precisa ser analisado mais a fundo. É uma coisa muito séria. É muito séria. E às vezes a gente acha que é só isso aqui, faz isso aqui, eu vou procurar uma diquinha na internet. Você vai lá, procura, aí você faz. A probabilidade de você tentar resolver e aparecer outro problema é muito grande. É muito grande, porque você não entende todo o processo de educação, né? Aí vira um ciclo. Aí eu estava falando sobre o ciclo da punição. O ciclo da punição é o seguinte, né? A gente conversou sobre na primeira aula e a gente já vai finalizar e ir para a segunda. E já é uma transição para a segunda aula, porque fala de reforço também. Então, se a gente briga com o cachorro, pune o cachorro, onde é que está o reforço aí dos comportamentos? Onde é que está? Onde é que algum exemplo, né? Porque também pode ser várias coisas. Então, por exemplo, o cachorro fez alguma coisa que não queria. Dá o exemplo de latir. O latir também é uma coisa que, pode latir para várias coisas, várias situações, né? Então, dá um exemplo ali dele latiu para alguma coisa, eu vou lá e brigo com ele. O que acontece quando eu brigo com ele? Quando você briga com o cachorro, você pode parar momentaneamente o comportamento dele, correto? Então você conseguiu interromper ali, parou aquele comportamento, e aí quem foi recompensado por esse comportamento? Quem recebeu um reforço por isso? Você, porque funcionou. Você conseguiu parar ali, só que você não resolveu o problema. O problema está ali. Isso, você deu atenção, também pode ser um reforço. Aí, se o cachorro entendeu que ele faz qualquer coisa e ganha sua atenção, pode ser um reforço. Mas ele podia estar latindo, não necessariamente para chamar sua atenção. Ele podia estar latindo porque ele ouviu um barulho diferente. Tá? Então, não tem atenção, mas você deu a bronca. Você deu a bronca, ele, opa, esse cara tá bravo. Ele sabe que você tá bravo. O cachorro é muito inteligente, né? Ele sabe o que acontece ali, ele sabe ler as nossas expressões faciais, ele sabe ler a nossa linguagem corporal. Ele é muito inteligente. E ele está te testando também o tempo inteiro. Lamber as patas se tem sempre relação com estresse. A gente nunca pode falar sempre, né? Principalmente relacionado a comportamento. Mas pode ser, a grande probabilidade
né, que pode ser estresse, ansiedade, falta de atividade, né, todas as necessidades do cão. No módulo 1 do meu curso, eu trabalho as necessidades do cão. Então, quando você entende essas necessidades e trabalha elas, a chance do seu cachorro ter um problema como esse é muito menor, né? Se não for um problema de pele, às vezes pode acontecer também. Problema de pele, um problema de alergia, né? Mas normalmente quando é só num ponto, a lambedura ela funciona mais ou menos como um roer a unha. Aí por que o cachorro lá lambe? Quando o cachorro lambe, aquilo tem um efeito calmante para ele. O cachorro gosta de lamber e aí o organismo dele libera lá uma química para relaxar ele, né? E isso faz o quê? Com que ele também queira lamber cada vez mais, ao ponto de nem sentir a dor. Porque aquela lambedura é tão prazerosa para ele, é tão prazerosa aquela lambida, que ele continua e ele não para. É a maneira dele expressar o que ele está sentindo por dentro. Então, sempre que a gente entende que o cão tem emoções, né, a gente precisa olhar mais abrangente. A gente precisa entender tudo que se passa dentro dele e não olhar só os problemas. A gente tem que entender muito sobre os reforços que estão acontecendo ali, né? Como é que esses comportamentos estão sendo construídos? Quando eles estão sendo construídos? O que levou ele a ter esse comportamento? Por que ele continua? Por que eu brigo com ele? Me falaram, as pessoas que vieram conversar comigo, que o veterinário mandou brigar com o cachorro quando ele lambe a pata. Então, o que acontece? O cachorro já está estressado, ele já está ali tentando suprir o que ele está sentindo por dentro, lambendo. Ainda vai você e briga com ele. Né? Isso não deixa de ser uma punição. E por que a punição não funciona e a gente entra nesse ciclo de punição? Por quê? A punição para funcionar, ela não pode ser pessoal, não pode associar você, ela tem que ser muito forte e traumática, e ela precisa ser toda vez. Então não adianta uma hora ele lambe, uma hora ele leva bronca, outra hora não. Por quê? Porque de alguma maneira esse comportamento acaba sendo reforçado. Né? Por isso que alguém perguntou agora aqui da questão da bronca do xixi. E precisa ser sempre imediato. Então, a mesma coisa acontece com o xixi. Por que o cachorro faz xixi no lugar errado e continua fazendo xixi no lugar errado? O que acontece? O que leva o cachorro a fazer xixi no lugar errado? A gente falou isso na outra live. Quem estava aqui na outra live e eu já contei, não fala, hein? Alguém aqui sabe? Alguém aqui sabe qual é o reforço? Esse é um reforço que não é tão óbvio. Você não entendeu o que é reforço, Mônica? Então vou falar o seguinte, ó. Por que você trabalha? Tá? Um exemplo bem legal. Por que você trabalha? Qual então não fala, hein, Valquíria? Por que você trabalha? Qual é o reforço que existe para você trabalhar? Eu vou dar um tempinho para todo mundo responder e pensar também, tá? Eu quero ver quem vai mais além. Aí, meu, não é melhor fazer o curso para você entender tudo do que ficar passando o resto da vida limpando xixi, tendo outros problemas, né? E aí, quem conseguiu saber qual é o reforço para a gente trabalhar? O que te move para trabalhar? Então, reforço, Mônica. Então, um é ganhar dinheiro. Tá, a gente vai mais além. O reforço é tudo aquilo que te faz continuar tendo aquele comportamento. É o que te move para você fazer aquele comportamento. Qual é o benefício que acontece quando existe isso? É isso que quer dizer o reforço. Né?
Vida financeira, ó. A Silvete falou vida financeira, a Ana Caroline falou dinheiro. Quem mais? Ganhar dinheiro. Então, ó, você vê como a gente acaba enxergando mais o óbvio, né? O óbvio é ganhar dinheiro, mas não é só dinheiro. Primeiro, você trabalha, o reforço é se sentir útil, se sentir valorizado, ser reconhecido, você, de repente, ajudar pessoas, fazer parte da sociedade, né? Então, tem tantos reforços para você trabalhar, para você ter estimulação mental, né? São muitos reforços. E para os comportamentos dos cães, estímulo, né? Você se sente estimulado, você se sente feliz, né? Eu sinto prazer imenso, né? Quando eu estou ajudando as pessoas. Até esqueço. Quando eu estou dando aula, por exemplo, às vezes eu estou dando consulta, eu já cheguei a dar consulta de 4 horas e passa voando. E por que que passa voando? Porque você se sente motivado, você se sente valorizado, você vê que as pessoas estão gostando do que você está falando, você vê um benefício nelas. E nem a semana. A semana, para mim, foi fantástica, a semana da transformação. Foi fantástica. Foram mais de 300 comentários ali de agradecimento, né? Gente falando que conseguiu mudar o comportamento do cão, que abriu a mente e conseguiu enxergar diferente o cão, né? E teve gente que falou assim: ah, você não falou do xixi. E essas pessoas que não entenderam o processo são as pessoas que ainda estão pensando no exemplo da folha, né? Todo mundo que está aqui, será que participou da Semana da Transformação? O exemplo da folha, porque ela só está enxergando ali, ela não entendeu que tem tudo além ali do que eu ensinei. O que eu ensinei foi um processo. É claro que para você conseguir colocar em prática em outros tipos de situações, o ideal é que você tenha um acompanhamento, que você entenda o passo a passo. Porque você pode até tentar, mas se você não tiver um GPS e saber esse caminho, a tendência é que você vai se perder, você vai errar, aí você pode acabar se frustrando, falar, meu, não estou conseguindo deixar claro o que eu quero para o cachorro. Aí você acaba se frustrando. Então, o objetivo do curso é mostrar para todo mundo e acompanhar para mudar de nível, né? O básico ali você teve. Básico, assim, eu já me sinto muito feliz mesmo das pessoas que entenderam que conseguem educar sem punir o cachorro, sem brigar, né? Eu fiz live no mês de abril inteiro, no mês do maus tratos contra os animais, para pegar nessa questão emocional do cão, não só emocional, mas a física também, de uso de enforcador, que a gente consegue educar o cachorro e deve educar o cachorro com todo carinho, né? Esse é o objetivo. Entender que o seu cão ele precisa ser amado e ele tem sentimentos, né? E existe um processo para você conseguir deixar claro para ele muito rápido, sem se estressar. Aí, se você pega essa técnica, meu, e começa a aplicar em diferentes situações, você consegue o que você quiser do cachorro, né? Uma cliente minha falou, nossa, ela treinou 3 cachorros, né? Quem viu o vídeo do curso viu o depoimento dela. Ela conseguiu treinar 3 cachorros. Ela falou, se fosse só um, eu tinha ensinado a falar. Ainda está em tempo de ensinar a falar, mas você precisa entender o processo. Quando você entende o processo, você aplica em todos os. A Elaine, sonho de consumo. Você ainda vai conseguir, Elaine, se Deus quiser. A Valkyria falou que ela não. Não, mas o objetivo é esse mesmo, né, Valkyria? O objetivo é você mudar. Porque a partir do momento que a gente muda, a gente consegue
deixar claro o que a gente quer para o cão, né? O comportamento do cão, ele tem muita ligação com o nosso comportamento. É importantíssimo a gente saber como agir para que o cão saiba também como agir. A gente não pode esperar nada do cachorro que ele não foi ensinado a fazer. Né? A maioria das pessoas compra um cachorro e acha que eu vou levar meu cachorro para casa e eu vou educando ele ali, né, da maneira que eu sei. E a probabilidade de dar erro é muito grande, porque a linguagem que a gente tem com o cachorro é diferente. Embora eles conseguem entender, né, o que a gente está bravo, que a gente está feliz, quando a gente elogia, mas a tendência é você começar a não entender quais são as necessidades e como deixar claro o que você quer para ele. Porque se você não consegue deixar claro o que você quer para ele, ele vai arrumar o jeito dele de conseguir o que ele quer. E você não tenha dúvida. Ele vai estar te testando o tempo inteiro. Ó, a Já Burlete. Coisa maravilhosa se meu cão fosse só o xixi errado. A maior dor que existe é você achar que está fazendo certo, o seu cão te avançar. Para daí você ver que estava cega com adestramento punitivo. Então, é exatamente isso que acontece já. Perguntou. Então, é exatamente isso que acontece, porque as pessoas ensinam a você bater de frente com o cachorro. Né? Infelizmente, é isso que acontece. Se você não entende esse processo para reverter isso, é, você não vai conseguir bater de frente. Como é que você vai enfrentar um Rottweiler ou até mesmo uma mulher, né, que é mais frágil ou uma criança? E aí o cachorro ele pode até respeitar, às vezes, o homem que é mais duro com o cachorro, só que também a pessoa que é mais dura está ensinando o cachorro a agir da mesma maneira. E aí ele vai fazer o quê? Ação e reação. Né? Ele foi ensinado a agir com agressividade, ele vai também expressar agressividade, igualzinho uma criança. Né? Normalmente as crianças que praticam bullying, elas também foram agredidas em casa, de alguma maneira. Né? Pode ser emocional, pode ser física, mas é o que acontece normalmente. A Valkyria falou se consegue adestrar o marido dela, também porque a Nina está sendo fácil. Ó, você consegue sim, viu? Inclusive, a metodologia que eu ensino foi ensinada na Discovery por uma psicóloga para uma mulher conseguir mudar o comportamento do marido. É experiência científica sobre comportamento que eu ensino. Né? Então o que, Dani? Por isso que Exatamente. Por isso que é importante você saber os reforços. O que acontece normalmente com o casal, hein? Ó, já vou sendo aqui o coach de relacionamento, né? Mas o que acontece com o casal? A mulher também acaba usando a briga, né? Brigando com o marido, e acontece a mesma coisa que acontece com o cachorro. O que acontece quando a mulher começa a brigar muito com o marido? Entrou por aqui e saiu por aqui. Por quê? Dessensibilizou. É a mesma coisa que acontece com o cachorro. Você briga, chega uma hora e fala, aí, meu, pega nada. E continua fazendo os mesmos comportamentos, e aí você entra no ciclo da punição. E aí, para você conseguindo resultados, você tem que aumentar a punição em intensidade e frequência. Né? E esse é o grande erro. E é aí que as pessoas perdem a paciência com o cão. A Débora perguntou como ensinar o não para o cachorro não morder. A questão não é ensinar o não. Aí que está o jogo. A questão é você ensinar o sim. Você precisa ensinar como você quer que ele se comporte, não como você não quer que ele se comporte. Aí que está a sacada. É aí que muda o jogo. Entendeu? Pergole, exatamente, né? O objetivo do curso é que você saia completamente satisfeito. Então, eu tenho ali no curso já praticamente todos os comportamentos que a gente vai liberando, mas se por acaso você estiver tendo algum tipo de dificuldade, você filma os exercícios que você está fazendo, eu dou feedback, tá? A gente tem a comunidade também no Facebook,
e serve para um ajudar o outro. Claro que tem as regras para a gente aplicar tudo que está sendo ensinado dentro do curso, né? De não usar punição, mas isso ajuda muito a abrir a mente, né? Você consegue enxergar e aprende, inclusive, com as dificuldades que o outro está tendo, e se por acaso você começar a perceber que seu cão está indo por aquele caminho, isso também já vai te ajudar. E é isso que é legal, você começa a pensar diferente. Essa é a sacada. Então, se a pessoa tiver com qualquer tipo de dificuldade, entre em contato, manda o vídeo. Por isso que eu falo, o curso é muito melhor do que um adestramento presencial. Por quê? Porque você vai aprender e botar em prática. O comportamento do cão ele muda quando vai um adestrador na sua casa, porque o foco acaba sendo o adestrador. É o adestrador que vai estar brincando com ele, interagindo. Então, às vezes funciona como um carro que você leva no mecânico e não apresenta o problema ali. Porque o problema está no dia a dia. O cão, ele precisa entender como ele tem que se comportar no ambiente ali com você. Você precisa deixar claro o que você quer dele, como você quer que ele se comporte, né? Porque adestramento não é simplesmente ensinar o cachorro a sentar, deitar, ficar. Eu ensino isso também, né? Porque é importante você ter uma base ali de comandos, mas vai muito mais além disso, né? O que eu ensino, ele serve para a vida toda. Serve para a vida toda e para outros cães que você vai ter. É fantástico. Mais alguma dúvida? Dica, dica de xixi. Então, é a maneira que ele encontrou de expressar as frustrações dele. É por isso que eu ensino você a. Você está vendo como o xixi não é só ensinar o cachorro a fazer o xixi no lugar correto? Tem muita coisa por trás. Você tem que ter um trabalho de educação no cão. Você tem que ter um trabalho de dar limites, né? Porque senão vira uma criança mimada. Você transforma seu cachorro em uma criança mimada. E eu sempre falo que não tem problema nenhum você mimar o cachorro, você tratar o cachorro como um filho, porque para mim também é um filho. Para mim, cachorro faz parte da família também. Mas você precisa entender como educar ele, né? Como dar os mimos, mas nos momentos corretos, da maneira correta. É isso que faz o cão entender como ele tem que se comportar. Senão você só acaba trabalhando um problema, muda de problema e nunca vai acertar. Não adianta eu dar uma dica aqui para você, faz isso. Porque o que você precisa fazer é todo um processo de educação, né? O xixi ele vai muito mais além do que você condicionar ali o cachorro a fazer o xixi no lugar correto. Canto do pensamento é ridículo. Ridículo, porque você também só está trabalhando efeito. Ridículo. Na casa do lado, Nossa, né? Não, e ó, eu já vi tanto absurdo nesse mundo do adestramento que. Aí chegam muitos cães, né, até mim, que já passaram, às vezes por mais de um, dois adestradores, né, e que usaram coisas assim que, meu, não tem sentido. Tem sentido, mas então, o clicker ele é uma ferramenta de aprendizado, né? Então, depende da situação e assim, não é simplesmente você clicar e recompensar. Existe todo um processo, né, um passo a passo, para o cão entender e você se livrar do clicker. Porque senão o que vai acontecer? Ele só vai te obedecer se ele ver que você está com clicker ou se ele ver que você vai dar comida. E aí se torna um erro de treinamento. Por isso que, inclusive, o clicker é muito criticado, né, principalmente os adestradores que treinam na base da guia enforcador. Porque se o cachorro não te obedece na guia enforcador, você vai lá e enforca o cachorro. E o clicker? Você não vai forçar o cachorro vai olhar para você e falar assim, não quero saber. Então você tem que ter um trabalho de manejo, um trabalho ali de tratar a base, o alicerce dos comportamentos, para você conseguir deixar claro o que você quer para o cachorro. Então não é simplesmente, clica aqui, faz isso, clica aqui, faz isso. Tem toda uma questão, né? A semana foi para mostrar para você que existe uma ferramenta que é fantástica, que acelera o processo de aprendizagem, né? E sem estresse.
Então, você consegue sair do ponto A ao ponto B e aplica aquilo que eu mostrei. E chega uma hora que o cachorro começa a te oferecer o comportamento. Que ele começou a ir para a caminha porque ele já tinha entendido. Mas eu treino isso há anos. Então, eu sei a hora certa de você partir para o próximo passo. Por exemplo, uma pessoa mandou mensagem e falou assim: eu estou fazendo tal, mas ele só vai se eu mostro a comida para ele. Justamente porque ele não entendeu o processo. Então, ele pode até funcionar como auxiliador, mas é o que eu digo. É como você tratar ah, o efeito também do comportamento na causa. Então, você tem uma dor de dente, você vai lá, toma um remédio para dor de dente, né? Passou, mas o problema está ali ainda. Se você parar de passar o produto, provavelmente ele vai continuar fazendo o errado. Né? Então, é um auxiliador, não é o que vai mudar o comportamento do cão. Cães com 2 ou mais anos aprendem os comandos? Aprende. Eu não sei se vocês viram, mas o Mike do Japão deu um testemunho, o cachorro dele com 5 anos, cheio de problemas, cheio de medo, cheio de trauma, chegou a ter convulsão por causa de medo. E aplicando a técnica, né, com o acompanhamento, ele conseguiu resolver isso em pouco tempo e conseguiu resultado em coisa que ele nem imaginava. De conseguir colocar o cachorro dele em contato com outros cachorros que ele nunca tinha conseguido. A Elaine, que está aqui também no, no grupo, tinha feito uma consulta comigo também. 3 anos que ela tentava sair com o cachorro dela na rua, também tremia de medo e conseguiu, né, Elaine? O cachorro, ele vai se expressar da maneira que ele tem. Se ele não está gostando de alguma coisa, ele começa rosnando, depois ele vai com uma mordidinha, e os comportamentos vão aumentando em frequência e em intensidade, sem as pessoas perceberem. As pessoas não percebem que isso vai acontecer. Né? Quando vê, já está com um baita problemão. A gente, como ser humano, a gente tem mania de deixar as coisas para depois, né? Falar, não vai dar nada, comer o cachorro não vai acontecer, sendo que poderia ter evitado muitos problemas. Para quem está com filhote, está tendo oportunidade de não ter nenhum tipo de problema no futuro, porque vai entender tudo que precisa. Não vai ter que sair procurando diquinha ou outra coisa. Ele vai entender todo o processo para educar o cão. O cão macho precisa castrar? Não necessariamente, mas tem muitas vantagens em se castrar um cão macho. Não, primeiro, pela diminuição do nível de testosterona, então ele já fica um cachorro mais tranquilo, é de mais fácil socialização, né? Embora isso varia muito de cão para cão, não necessariamente um cachorro que é castrado, ele vai se dar bem com outros cães. Né? Se fosse assim, uma fêmea não teria problema com outros cachorros. É porque o macho que você tem uma queda brusca de hormônios. A fêmea, você resolve a gravidez psicológica se você castra. Mas questão de ansiedades, dificilmente você vai ter algum resultado com a fêmea. Quando a cachorra faz na rua, né, e pode agradar ela para que ela faça em casa, você pode inclusive ensinar ela a fazer pelo comando, né? Se ela entender que é legal ela tá fazendo xixi, depois você começa a usar a palavra xixi, recompensar, né? Até chegar ao ponto que você cria na cabeça do cachorro uma antecipação, né? É o condicionamento clássico, associou o barulho, opa, o xixi é a premiação, né? O xixi é associado àquele barulho. Então é como você abrir a torneira e dar vontade de fazer xixi, né? Muita mãe fazia isso, e a minha fazia bastante. Se eu precisar da ajuda de um adestrador, como devo procurar? Bom, primeira coisa é entender que metodologia. Cachorro. Surdo. Primeiro é que o adestrador ele tem que ter muita técnica para ensinar um cachorro surdo. Ele precisa saber como se comunicar com o cão de outras maneiras e não usar nenhum tipo de punição. Porque você imagina um cachorro surdo, né? Então o adestrador, por exemplo, se o adestrador usar um enforcador, fala, não, você precisa usar um enforcador para treinar o cachorro, fuja.
Primeira coisa, porque ele não tem um nível técnico para conseguir educar o cachorro sem o enforcador. Então é a primeira coisa, né? E procurar saber é, referências, né? Ver o trabalho dele, ver como é que as pessoas falam, né? Do método que ele usa. Às vezes você tem que tomar cuidado, viu? Porque eu já vi muito adestrador aí sendo muito indicado, né? E o cara usa colar de choque escondido das pessoas. Então tem que tomar cuidado com isso. É bom acompanhar também, se for presencial, né? Acompanhar o treino para ver o que está sendo feito. Né? Esse é um. Mas na minha opinião, a melhor coisa é você fazer meu curso. Um Shih Tzu que é medroso, né? Quem que é a É a pessoa? Flávia. A Flávia, um Shih Tzu que é medroso, que treme muito quando no carro, né? Fica agoniado. Isso pode ter origem de quando o cachorro foi para sua casa. Então ele foi tirado da ninhada ali. E o que acontece é que eles são trazidos para nossa casa justamente na fase do medo, que vai da sétima, oitava semana à 12ª, que é por volta ali dos 56 dias. Então o cachorro pode ter alguma ligação, meu, aquele barulho causou aquele negócio apertado ali, onde é que eu tô, tal, pode ter gerado um traumazinha no cão ali e ele pode agir dessa maneira. Ah, ele quer ir? Tá gostando de ir pra rua? Virou roeiro agora, é? Olha só que legal, hein? Muito bacana, muito bacana. É gratificante, né? Você vê, a minha cachorrinha, eu tinha uma Spitz, eu ganhei ela. Ganhei de um amigo, fui buscar ela no Rio de Janeiro, de bate e volta. Foi eu e a Dani. E ele tinha uma border e ele trocou. Aí eu falei, ó, dá pra mim esse cachorro? Ele me deu. Aí eu fui buscar e eu não pude escolher, né? Então peguei ela, super medrosa, ela não chegava nem perto da gente, só ficava escondida, qualquer coisinha ela fugia. Ela viveu 8 anos, morreu no final do ano passado, mas ela ficou super bem, sabe? Ela virou uma cachorra muito segura e isso é gratificante demais. E eu já peguei vários cachorros que são medrosos, que eram medrosos, e eu acho muito gratificante, porque você tem que respeitar o cão para você conseguir superar esse medo. Você tem que se colocar no lugar dele. Né? Outro dia até dei um exemplo. Ah, você tem medo de avião. Você gostaria que alguém te pegasse, amarrasse seus braços, perna, enfiasse no avião, falar, não, não pega nada, isso aí não tem perigo não. Vamos lá, né? Muita gente trabalha o medo assim, por imersão, querendo forçar o cachorro para dessensibilizar e o cachorro ver, não, isso não oferece risco. Né? Alguns casos funcionam, senão as pessoas não fariam, mas em alguns casos você cria um trauma maior ainda do cão. E aí depois para reverter, meu, é muito trabalhoso. Você reverter o comportamento de um cão que já está cheio de traumas, quanto mais idade dependendo do cão, você vai ter mais trabalho. Por isso que é muito mais fácil você prevenir os comportamentos. Tá? Porque eles vão aparecer, os problemas vão aparecer ao longo da vida. Não adianta falar que não vai aparecer, porque vai. Eles acabam trocando. Os problemas acabam trocando. Já Rivotril. Meu cão briga com o cão de rua quando vamos passear. O que fazer? Você tem que educar ele. Você tem que educar ele. E é complicado quando você tem cães de rua, né, que você não consegue ter um controle do ambiente. Com quantos meses posso dar fruta? Acho que você pode dar fruta a, a partir de uns 3 meses, mais ou menos, mas bem pouquinho, né, para ele já ir acostumando. Você tem que levar em consideração é que tudo. Aê, Regina, muito bom! É isso aí. O que você tem que levar em consideração? Já se inscreve, hein? Vem, Regina. A Elaine, aqui aparece o nome do e-mail. Olha isso. Né? O que eu estava falando mesmo? Que eu me perdi aqui?
da fruta. Então, quanto mais coisas fora da alimentação você der pro seu cão, menos ele vai querer comer a comida dele. E é muito importante na fase de crescimento ele começar depois dos 6 meses, o cachorro diminui um pouco o apetite, porque ele está em fase de crescimento, uns 6, 7 meses já dá uma estabilizada nele, no tamanho inclusive. Então o cachorro passa a ter menos apetite. E quanto menos comida ele comer, pode ser que ele cresça menos. Então foca na comida e dá alguns bem pouquinho, mas a comida é mais importante. Então vamos lá. Então a gente falou bastante sobre os reforços, né? A gente falou o exemplo ali do trabalho, né? Onde é que estão os reforços? E às vezes é difícil da gente enxergar isso, né? Com o tempo vai caindo umas fichas, por isso que é legal você ficar pensando, refletindo. Eu pulei pergunta da Ana Castro. Como educar um cão medroso? Ana, primeira coisa, você precisa fazer com que ele se sinta seguro, né? Então, primeira coisa, respeito. Primeira coisa, respeito. Não forçar o cão e fazer com que ele tenha associações positivas a algumas situações que geram medo dele, tá? Mas para você conseguir chegar nisso e agilizar esse processo, você tem que entender o passo a passo, né? Porque a tendência é você começar a pular etapas, a você não conseguir deixar bem claro para ele que aquela situação é tranquila. Então é importante você entender todo esse passo a passo para não errar. Porque uma vez que você erra, você volta 3, 4, 5, 10 passos para trás. Você vai evoluindo, mas acaba errando e voltando. E pode ter algum problema não colocar minha fêmea para cruzar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aí é um mito, inclusive. Você tem que colocar a sua cachorra para cruzar. Existe uma cultura no Brasil de se castrar muito cedo os animais, né? Principalmente o macho, para evitar a marcação de território, mas é importante que você consiga segurar isso aí até pelo menos um ano e pouquinho, né? Primeiro, segundo cio, porque aí toda a questão hormonal já está equilibrada. Se você caça o cachorro muito cedo, por que os cães, principalmente macho, eles ficam com mais cara de bebê? É justamente por causa disso. E os hormônios, né, eles deixam de ser produzidos da maneira que deveriam. E aí o cachorro acaba não abrindo tanto a cabeça, a questão óssea também influencia. Então é importante tentar segurar o máximo possível. Eu já tive vários cães que eu treinei, macho inclusive, e que foram levantar a perna depois de um ano. E para quem não está sabendo, viu, Ana? Eu abri minha vaga do curso hoje, né? Então, se você levar em consideração todo o suporte, a questão de não errar, de você trabalhar os medos, vale muito a pena, né? Não só medo, mas você vai aprender tudo que você precisa sobre comportamento. Então, você tem um cachorro ali, né, que você comprou ele, ou você gasta uma grana com ração, não faz sentido você não investir na educação dele. Porque a educação dele é o que vai te fazer ter uma relação muito melhor, é o que vai fazer você ter mais prazer na convivência com o cachorro. Então, vale muito a pena. E o valor que eu estou cobrando nesse curso para hoje, então, é um valor que é muito barato pelo conteúdo, pelo suporte. O link, eu vou colocar aqui o link. O link é dogsdemais.com.br, www.dogsdemais.com.br/curso. Lá tem um vídeo também com a explicação, tudo que tem dentro do curso. Eu vou falar aqui também, para tirar qualquer dúvida. Se as lives são assim, fico imaginando as aulas. Eu tive resultados com o Keno só com as lives. Então, Cristina, vai muito mais além.
vai muito mais além e o resultado, assim, é muito mais rápido, porque você entende o processo ali, né? Você entende o processo, aplica e, meu, você consegue se comunicar com o cão, você consegue deixar claro o que você quer para ele muito mais rápido, com muito mais efeito no comportamento. Deixa eu ver aqui. Eu tinha para falar para vocês, eu já falei também da questão de mimar, né? Que a gente adora mimar, né? Quem tem cachorro para dar carinho, para brincar, né? E principalmente as pessoas que me seguem são pessoas que se preocupam com o cão, né? E querem aprender a não punir. E é isso que eu ensino, né? A respeitar as emoções dos cães, né? A saber como criar essa relação. Porque eu, quando era criança, eu queria muito ter um cachorro, eu adorava, sempre adorei cachorro. E os cachorros não davam muita bola para mim. E eu fui entender isso só depois que eu comecei a trabalhar com adestramento, para trabalhar toda essa relação com o cão, né, e fazer com que ele me enxergasse como um cara. O cachorro tem que te enxergar assim. Ele tem que achar que você, meu, é a melhor coisa do mundo para ele. Tem que ser, né? O que eu não falei acho que eu não falei do curso também da comunidade, né? A gente tem comunidade ali para trocar vídeos, para trocar experiência, fazer análise dos vídeos. Muito legal. Deixa eu ver. Quem quer saber o que a gente trabalha no curso? No curso, ó, falar um pouquinho dos módulos que tem. Primeiro módulo é a necessidade das naturais do cão. É ali que você entende como já evitar e, inclusive, já corrigir muitos problemas ali de comportamento. Quando eu falo de corrigir, né, muita gente fala em corrigir em bater de frente com o cachorro. Não. A gente trabalha as causas do comportamento. As causas. Né? Você entende as necessidades do seu cão. E a partir do momento que você começa a fazer isso e controla todas as situações, às vezes tem gente que já tem um resultado incrível só de aplicar essas coisas. É, Depois a gente tem que ver a saúde do cão, a questão de como os hormônios influenciam também, né? Como saber quando você tem que procurar um auxílio veterinário para o comportamento do seu cão. Porque muita gente acha que o cachorro, meu cachorro é agitado, não sei o quê, e já quer entrar com medicamento para o cachorro ficar mais calmo. Você quer dopar o cachorro, né? E não é assim que se resolve as coisas. Antes você tem que ter todo um esquema para você entender e observar, né, o comportamento do seu cão. Não é só tratar o efeito, porque se você quer dopar o cachorro, você também só está trabalhando o efeito. É a mesma coisa de estar com uma dor de dente e tomar um remédio para dor de dente. Você está camuflando ali o problema. Aí você vai ter outros, com certeza. Eu, inclusive, uma vez fui com um cachorro, contar essa história porque é legal, de um casal de pitbull. E a fêmea, para você ver como alguém falou aí da questão de macho e fêmea e tal, a fêmea era uma fêmea super agitada, ela já tinha passado por dois lugares, ela tinha matado galinha numa fazenda lá, e aí pegaram ela e trouxeram ela para morar junto com outro pitbull. E aí, quando chegou, esse cachorro, ele tinha paciência com ela, era filhotinha e tal, mas era muito agitada. Ele era filho único, ele tinha já 3 anos e pouco. E aí ele até aceitou ela, mas aí o que aconteceu? Essa agitação dela, ela começou a importunar ele. Chegou um momento que ele ficou completamente louco. É por isso que a gente não pode deixar para trabalhar os problemas só depois que já a situação já está incontrolável. Aí o cachorro chegou um dia que ele grudou mesmo no pescoço dela, né? E por pouco não solta. Aí ela acabou levando numa veterinária, né, uma comportamentalista, e a veterinária falou que não tinha jeito. Né? Ela não chegou a receitar remédio, mas falou que não tinha jeito, que não dava para colocar eles juntos.
Eu comecei a trabalhar com esse cão usando as mesmas técnicas que eu uso para tudo, né? Só que com aplicações diferentes. Esse cachorro hoje, tem até vídeos depois se vocês quiserem ver, aqui eu não vou conseguir colocar agora, mas dele junto com ela, né? Sem demonstrar agressividade, completamente tranquilo. Porque o que eu ensino? Eu ensino a você ler a linguagem corporal do cão, o que é muito importante. Muita gente não sabe ler a linguagem corporal do cão. O cachorro está falando ali e ele não consegue entender. Então, inclusive, é um bônus do curso. Os principais sinais da linguagem corporal. Tem gente que acha que o cachorro balançando o rabo tá tranquilo. E não é bem por aí. Outra coisa, os reforços, para você entender melhor, a gente abordou um pouco esses reforços e depois você vai entender como usar cada um desses reforços, como controlar cada um em cada tipo de situação. É bem legal. O marcador de comportamento, que é o clicker, porque é nesse módulo que você entende como usar o clicker como um bisturi do comportamento. Você consegue ali deixar claro o que você quer para ele, né? Porque você entende o processo, né? Você cria uma linguagem com ele e quanto mais você vai treinando, mais fácil fica do seu cão aprender coisas diferentes, porque ele já entendeu o mecanismo. E aí eu passo exercícios bem legais sobre critérios, como conseguir deixar claro, trabalhar cada critério, né? Porque são vários critérios para você melhorar o comportamento do cão ou ensinar alguma coisa. Os fundamentos na prática, que é pegar tudo isso e começar a aplicar nos comandos. E depois vem os problemas de comportamento, que também são as mesmas técnicas, só que aplicadas nesses tipos de situações, né? Tudo isso com acompanhamento, com ajuda, para que você não se perca no meio do caminho. Então, se você pretende fazer o curso, não deixa para depois. Você pode gerar boleto ou pode parcelar em 12 vezes. Aí, se você for ver, é mais barato que meio saco de 15 quilos de ração e que você vai usar para o resto da vida do seu cão. Se você pensar, por exemplo, quem tem problema de xixi, é menos de R$ 10 por mês se você dividir isso pela vida do cão. Então, eu acho que vale a pena, ainda mais para lidar com outros tipos de problema, né? Você não vai lidar só com xixi, você vai prevenir muitos, inclusive que você poderia ter outros gastos muito maiores que esse. Eu vi outro dia num grupo, por exemplo, um cachorro com estresse por lambedura, né? Lambendo, o cachorro ele criou uma bola dentro do estômago dele e teve que abrir o estômago do cachorro para conseguir tirar isso. Então, só nisso que ele. Dois casos, hein? Dois casos no grupo de Jack Russell, que são cães que realmente precisam de mais estímulo, de mais atividade, e é muito mais comum do que a gente imagina. Uma das questões também do cachorro começar a engolir tudo que vê pela frente pode ser por isso, por ansiedade. Né? Quem que é aí que, quando está ansioso, come muito? Né? Todos esses sintomas, e isso serve para o xixi também. Né? Quem, por exemplo, vai comprar alguma coisa, está no shopping e dá aquela vontade de dor de barriga e quer ir no banheiro, é porque a química que é liberada, né, naquela ansiedade, provoca também o xixi. Né? Quando a gente está com muito medo, quanta gente aí que é assaltada e acaba se fazendo xixi inteiro, né, ou alguma situação em que tem muito medo. E isso acontece também com os cães. Né? Eles também acabam tendo muito medo, né, e às vezes de ficar sozinho. Então, por exemplo, se você quer condicionar o seu cachorro a fazer xixi no lugarzinho, aí você confina ele, daí você cria um problema dele não conseguir ficar sozinho, né? Aí ele começa a latir em excesso, ele começa a destruir as coisas. São vários problemas que podem ir acontecendo por você não entender o processo todo. Então, por isso que eu falo, não adianta dar só uma diquinha, ó, faz isso, faz aquilo. Você tem que entender o processo. A melhor coisa que eu pude fazer foi
criar essa semana da transformação para você entender realmente todo o processo de educação. Como você consegue lidar com o seu cão sem nenhum tipo de punição, começar a enxergar de maneira diferente os comportamentos que ele tem, porque aí você vê um resultado legal. Né? Muita gente viu um resultado fantástico, né? Mas alguns cães precisam de mais, algumas pessoas acabam não entendendo muito bem o processo, precisam de ajuda, precisam de acompanhamento, e é para isso que existe o curso, né? Eu crio muito conteúdo aí para ajudar todo mundo, mas não tem como passar um passo a passo, assim, nos vídeos. É porque as pessoas iam ficar perdidas também, né? E lá dá para organizar tudo certinho. Alguma dúvida? Pô, eu entendo. Então, olha, tem muita gente nessa situação, muita gente me mandou mensagem, falou, ó, queria muito fazer, mas eu estou desempregada, é uma situação complicadíssima, né? Se você for ver R$ 100, se você economizar no banho do seu cachorro, né, você pode dar banho a seco, você pode também começar a dar alimentação natural, além de você premiar, quer dizer, você evitar problemas, né? Inclusive tem um bônus também da Canis Vitae, que é de alimentos permitidos e proibidos, que pode te ajudar a ter outros problemas de comportamento, de engolir coisas também, de comer coisas venenosas, né? E ele também tem um curso que te ensina a fazer a comida da maneira correta para os cães também. É muito comum, viu, Jair, passar por treinadores assim, e a TV, não só a TV, mas a internet mesmo. Você vê pessoas aí com mais de 100 mil seguidores falando. Quem assistiu o meu vídeo, o primeiro vídeo, falando que o enforcador é como um martelo. Sabe, eles tentam persuadir de uma maneira que você fala, meu, é verdade, né? É só um negócio ali para ensinar, não vou fazer mal pro meu cachorro. Mas eles não têm noção disso. Eu já pensei assim um dia, só que eu evoluí, né? Eu passei desse treinamento, depois eu passei por um treinamento híbrido, que é você mesclava, né? Mas eu não ensinava o cachorro na base do enforcador, só usava em algumas situações para evitar que ele puxasse e tal, até que eu consegui fazer vários cursos sobre essa metodologia, inclusive com pessoas de fora do Brasil, a maioria dele foi para entender realmente que me virou a chavinha. Meu, isso aqui eu aplico, ó, se eu aplicar esse processo aqui, eu consigo fazer em qualquer tipo de situação. E eu consigo deixar claro para as pessoas também como usar isso. E aí que veio a ideia, né? Eu não estava dando conta de... Eu trabalho ali na região de Alphaville, né? E eu sou indicado por vários veterinários, pet shop, só a Vila dos Cães ali, que é a minha principal parceira, me indica exclusivamente há 12 anos, sem me pedir nada em troca, porque confia no meu trabalho e já viu o resultado que eu tive com os clientes, né? Além dos grupos de Facebook de lá da região, ex-clientes que me indicam. E aí chegou num momento que eu não estava conseguindo atender todo mundo. Eu falei, você quer saber? Eu vou diminuir o número de atendimentos presenciais e eu vou começar a ajudar a gente do Brasil inteiro, né? Por um valor que, esse valor que eu estou fazendo do curso, ele é um valor que é, é, é quase o valor de uma consulta minha, né? Uma consulta minha hoje é R$ 500. Fora as aulas, o primeiro mês quem vai treinar comigo presencialmente gasta R$ 1.700. Né? Então eu fiz isso realmente para ajudar e vai ter além de ter um processo muito mais rápido, porque você vai aprender a praticar todo dia, você vai ter um acompanhamento muito mais de perto. Durante um ano ainda. Né? Eu ia fazer durante 6 meses, eu falei, você quer saber? Eu vou fazer um ano. Um ano. Né? Qualquer problema que você tenha. E outra também, se depois de um ano você tiver qualquer tipo de dificuldade, né, eu não vou deixar de te atender porque já venceu o curso. Né? Eu quero que realmente você fique feliz, aplique, tenha ótimos resultados, indique para mais pessoas, porque eu sempre trabalhei assim. Sempre quando eu trabalhei em um local,
Eu ia, treinava um cachorro e as pessoas começavam a me indicar ali perto, né? Então eu já treinei cachorro em São Paulo inteiro. Até que chegou um momento que eu falei, não, eu só vou trabalhar em uma região porque eu não conseguia é, ficar indo mais de lugar em... Eu estava perdendo muito tempo. Eu falei assim, não, eu vou ficar lá em Alphaville. E aí fiquei lá e estou até hoje. Só trabalho praticamente lá. Eu dou algumas consultas em São Paulo, mas praticamente eu só dou aula lá. Deixa eu ver. Meu cachorro rosna para algumas pessoas e outras não. Não faz xixi na minha casa, mas faz na casa dos outros. O que fazer? Educar, Ariane. É isso que tem que fazer, né? Você tem que educar, você tem que socializar, né? Você tem que entender por que que algumas pessoas não, que de repente, como essas pessoas estão se comportando ou que estão fazendo e não está deixando ele confortável, né? Porque alguma coisa está acontecendo ali, né? O que que acontece quando ele rosna, né? Eu já dei um exemplo eu sempre falo desse exemplo. A Dani ainda fala, de novo você desse exemplo, que me marcou muito. Um Rottweiler com uma cabeça desse tamanho assim, rosnando para mim, e a dona, calma, bebê. Então, às vezes as pessoas não entendem que ali, ó, ali tá tendo um reforço para que ele continue esse comportamento. E as pessoas não percebem, porque a gente pensa de um jeito, o cachorro pensa de outro. Tem muito benefício mesmo, vale muito a pena. Quem tiver condição nessa época, vale a pena. Ou então fazer o que eu falei, né? Se você economizar de um lado, deixou de comer uma pizza, trocou a comida do cachorro, você já paga o curso. E vai ter isso pro resto da vida. Alguém tem alguma dúvida? Ou em relação ao comportamento, ou em relação ao curso? Ó, que legal, a Graziele Moura. Muito obrigado pela resposta. Todo dia tiro um tempinho para ver seus vídeos no Instagram, muito bons. Que legal, que legal. Isso é muito gratificante e isso é um reforço para mim, né? Eu me sinto muito feliz de poder estar ajudando todo mundo que fala, meu, muito obrigada, você mudou minha vida com o cachorro, eu enxergo diferente hoje, né? Isso me motiva demais mesmo. Não é só grana. Eu podia continuar trabalhando lá, ganhando muito bem, né? E não é essa a questão. dogsdemais.com.br. Ó, quem não puder entrar no curso, não tem problema nenhum, sabe? Continua acompanhando, continua aprendendo. Eu não vou deixar de ensinar. Eu quero ajudar todo mundo. Mas se você tem possibilidade, você vai economizar muito mais tempo, você vai acelerar o processo e vai saber lidar com todo tipo de problema. E eles nem vão acontecer, né? Porque você já vai ter ideia de como agir. Então, se eu fosse você, Ariane, a Ariane está perguntando como acostumar os bichinhos a comer ração. O meu só quer carne moída, sem tempero, com arroz. Então, eu tentaria usar comida mesmo, mas você precisa fazer uma dieta balanceada, né? Senão vai acabar diminuindo os nutrientes. Né? Então, o Canis Vitae é um. Você pode começar a seguir ele, tá? No Instagram, Canis Vitae. Canis Vitae, ele dá várias dicas lá sobre alimentação, a importância, né? Ele conscientiza sobre o quanto de porcaria vai na ração, né? Quanto de resto ali que não é legal para o cão. E hoje em dia a gente tem muitos cães com problema de câncer, né? Câncer, pele, é verdade. Então, vale a pena. A gente se vê então, continua assistindo e quem entrar no curso, a gente se vê lá. Tá legal? Ah, tem mais uma live também na quarta-feira, tá? Às 8 horas da noite. A gente se vê lá. Abraço.